Quando um líder poderoso comete um erro terrível, quem realmente paga o preço? Na nossa sociedade, vemos isso o tempo todo. O CEO corrupto se aposenta com milhões, enquanto os funcionários perdem seus empregos. O culpado sai ileso. Os inocentes pagam a conta. Nós olhamos para isso e gritamos injustiça. Mas a Bíblia tem a história mais dolorosa sobre isso, a do rei Davi. Mas, e se Deus tivesse escolhido a justiça que nós consideramos justa? Lembre-se da história. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cobiçou Batseba, a esposa de seu soldado mais leal, Urias. Ele usou seu poder real para se deitar com ela e, para encobrir o adultério, orquestrou o assassinato de Urias no campo de batalha. Foi um ato covarde, um abuso de poder absoluto, escondido atrás da cortina do palácio. A história que conhecemos é a da confrontação. O profeta Natã expõe o pecado. Davi se arrepende. Deus perdoa a vida de Davi, mas transfere a sentença. A espada da justiça cai sobre o filho inocente nascido daquela união que adoece e morre. Mas em nosso cenário, a justiça divina não faz curvas. Quando Natã aponta o dedo e diz, "Tu és o homem", a lei de Moisés é clara. O adúltero e a adúltera certamente morrerão. E ali mesmo, no palácio, o coração do rei Davi para. A sentença é executada no verdadeiro culpado. O impacto seria imediato. O filho inocente viveria. Batseba seria uma viúva, mãe de um órfão real, mas a criança não pagaria pelo pecado do pai. Israel, no entanto, seria jogada no caos. O rei-herói, o matador de gigantes, o unificador da nação, estaria morto, fulminado por um julgamento divino. Quem assumiria o trono? A guerra civil entre os filhos de Davi, como Absalão, seria antecipada e ainda mais sangrenta. Mais importante, o legado de Davi mudaria. Ele não seria lembrado como o maior exemplo de arrependimento, mas como o maior exemplo de justiça implacável. O Salmo 51, a oração de arrependimento mais famosa do mundo, jamais teria sido escrito. A linhagem messiânica que viria de Davi e Salomão, que talvez nem nascesse, seria quebrada. A história de Davi não seria sobre a graça, seria sobre a lei. E aqui a história de Davi deixaria de ser a lição mais profunda sobre arrependimento e se tornaria um alerta sobre a justiça final. Mas a história real, por mais injusta que pareça, nos força a encarar uma verdade muito mais sombria e real. O pecado nunca é individual. Nossas escolhas nunca ferem apenas a nós. Elas sempre e inevitavelmente transbordam e ferem os inocentes ao nosso redor. E essa tragédia acontece todos os dias. Conheça Arthur, o rei de uma cidade industrial, fundador de uma fábrica que empregava milhares. Ele era o Davi daquela região. Mas para fechar um contrato milionário e garantir os lucros, ele precisou matar um protocolo de segurança. Seu engenheiro-chefe, Miguel, o Urias da história, avisou repetidamente que os tanques de química eram uma bomba-relógio. Arthur o ignorou e assinou o contrato. O desastre aconteceu. Uma explosão liberou uma nuvem tóxica. Miguel morreu na explosão. Mas a tragédia maior veio meses depois. A filha inocente da cidade, a pequena Clara, que morava perto da fábrica, adoeceu gravemente devido à contaminação e, após meses de luta, faleceu. No tribunal, Arthur, o culpado, usou os melhores advogados. Ele foi condenado a uma multa. Sua vida continuou em sua mansão, mas a família de Clara, os inocentes, pagou o preço real e permanente pelo pecado e pela ganância do rei. A justiça não caiu sobre o verdadeiro culpado. Ao matar Davi, Deus nos daria uma justiça limpa e satisfatória. Mas ao nos forçar a assistir à morte do filho inocente, Deus nos mostra a face mais feia do nosso próprio pecado. Ele não estava sendo injusto. Ele estava mostrando a Davi exatamente o que Davi fez: usar seu poder de uma forma que resultou na morte de um inocente, Urias. A história de Davi é um espelho. Ela nos ensina a lição mais difícil de todas. Quanto maior o seu poder, maior o impacto colateral de seus erros. A verdadeira responsabilidade de um líder não é sobre os aplausos que ele recebe,
mas sobre os inocentes que ele protege com suas escolhas. Agora, a reflexão final é sobre responsabilidade. Pense em como suas escolhas no trabalho ou em casa afetam os inocentes ao seu redor. A batalha pela integridade é diária, para nos comprometermos a usar nosso poder para proteger e não para ferir. Deixe nos comentários uma única palavra: responsabilidade. E se reflexões como esta são importantes para você e você acredita que o mundo precisa de mais líderes responsáveis, junte-se a nós. Deixe o seu like para que esta história alcance mais pessoas. Compartilhe. E o mais importante, inscreva-se no canal para não perder nossa próxima jornada.